Redmi Note 12 Pro 5G ou Samsung Galaxy A54? Vocês pediram muito esse comparativo e nós resolvemos trazer um vídeo assim bem completo analisando processador, velocidade, construção, tudo que tem direito, tá? A ideia é responder qual dos dois intermediários avançados vale mais em 2023. E claro, se você gostar de qualquer um deles, tem links para comprar na descrição. Comprando através desses links, vocês não perdem nada e ainda ajudam a gente a continuar criando conteúdo como esse. Outra dica legal, dá uma olhada no nosso grupo de ofertas, que tá lá no Telegram e que a gente separa ali umas ofertas bem legais todos os dias. Então tá tudo aqui embaixo e bora pro vídeo. Para começar, vamos falar um pouco de design e construção. Nesse ponto, tanto o Redmi quanto o Samsung trazem tampa de vidro e lateral de plástico. O ponto aqui é que o frame do Galaxy A54 parece plástico. Já no Note 12 nós ficamos na dúvida, o que é um ponto bom. Já no posicionamento das câmeras, eu acabo gostando mais da escolha da sul-coreana do que esse retângulo grande do smartphone da chinesa. Só que quando nós ignoramos esse pedaço de cima, todo o resto no Redmi parece mais elegante e melhor acabado. Essa borda chanfrada, ela causa essa impressão de telefone topo de linha, apesar dele ser um intermediário. As bordas retas também ajudam bastante para essa sensação, enquanto que no Samsung Galaxy temos um acabamento um pouco mais arredondado. O 12 Pro também é 0,2 mm mais fino e 15 gramas mais leve, apesar da tela ser maior. Mas deixa eu falar um pouquinho mais da construção, deixa eu voltar. A vantagem do A54 é ter o sensor biométrico na tela, enquanto o Redmi Note 12 vai trazer o mesmo acoplado na lateral, desde a linha 9. Por outro lado, também é tradição da chinesa sempre colocar o sensor infravermelho nos smartphones, coisa que a Samsung não faz há muitos anos. A bandeja de chips de operadora foi posicionada em lugares diferentes. No Samsung ela está na parte de cima, junto do microfone redutor de ruídos, e é híbrida, ou seja, permite a expansão de memória, sacrificando o espaço para o segundo espaço de chip de operadora. Já a Redmi optou por colocar no topo a saída de 3,5 mm, o de fone de ouvido, junto do sensor de infravermelho. Ela tem também um microfone redutor de ruídos e o alto-falante para o estéreo. A gaveta então passa para a parte de baixo e não permite nenhuma expansão de memória. Isso é polêmico e muita gente vai torcer o nariz para a Redmi por conta dessa característica. De resto, tá quase tudo na mesma posição, só que no Galaxy A54 os botões são mais baixos, o que deixa ele mais confortável para o dia a dia. Para fechar essa gangorra de vantagens e desvantagens, é preciso frisar bem que o Galaxy A54 tem proteção IP67, enquanto que o Redmi traz só o IP53 contra respingos, então é um avanço bem grande do modelo da Samsung. Passando para frente dos aparelhos, eu acho que a gente precisa falar das configurações básicas primeiro, mas de forma rápida, tá? Porque eu quero gastar um pouco mais de tempo reclamando de um grande detalhe. O chinês tem uma tela de 6,67 polegadas, resolução Full HD Plus e 395 pixels por polegada. Ele também tem taxa de quadros de 190 Hz, brilho máximo de 900 nits e suporte ao Dolby Vision e HDR10 Plus, então é bastante coisa. Não dá para esquecer também de mencionar que esse é um painel OLED com 1 bilhão de cores. Já a sul-coreana tem o tradicional Super AMOLED, a mesma taxa de quadros, a mesma resolução Full HD, mas com um pouco mais de pixels por polegada, 403 para ser exato. Essa diferença é pequena e é graças à tela de 6,4 polegadas do A54, que apesar de menor, não deixa o telefone tão pequeno, como alguns gostariam que fosse. E é aqui justamente que eu quero chegar. Mesmo tendo uma tela AMOLED, as bordas do A54 chamam a atenção por serem grandes e por se destacarem mais do que deveriam. Seja na cor escura ou na cor clara do smartphone, ele parece sim ter bordas maiores do que as necessárias. Não que o Redmi Note 12 Pro tenha as bordas mais finas do mercado, mas ele tem 87% de aproveitamento da parte frontal contra 83% do sul-coreano. Mesmo sendo menos brilhante, o telefone tem uma qualidade melhor e a tela não parece tão distante como no concorrente. No uso do dia a dia, o A54 até levou vantagem na hora de fazer fotos, já que eu consegui segurar ele com uma única mão e captar as imagens sem quase derrubar o celular. A pegada foi mais confortável, trouxe mais segurança. Mas para falar a verdade, o Redmi Note 12 Pro se saiu melhor no quesito tela e construção. Até porque com a capinha que vem na caixa, o Redmi conseguiu anular esse ponto negativo e ainda ajudar na proteção do aparelho.
Até aqui, tanto o celular da Samsung como o Redmi eles estão bem próximos, em pé de igualdade na categoria que estão inseridos. Então tudo vai ser uma questão de gosto e de custo. Mas de agora em diante as coisas tendem a ser um pouco mais realistas, e daí você pode começar a ter uma noção de qual aparelho pode te atender melhor. Um desses pontos importantes é a diferença em processamento. O Redmi Note 12 Pro traz um MediaTek Dimensity 1080, enquanto que o Samsung Galaxy A54 tem um chip próprio, o Exynos 1380. Os dois trazem opções de memória RAM de 6 e 8 GB e o Note 12 Pro chega até os 12 GB. Em armazenamento eles ficam empatados, começam com 128 e tem opções de 256. E o Galaxy permite expansão, algo que é um adicional por aqui. Os dois contam com a opção de usar armazenamento interno como memória RAM, e isso aí depende muito de quanto de armazenamento você tem. O mínimo é 2 GB e daí o máximo vai realmente depender de qual opção você escolheu. O próximo passo é falar então um pouco de desempenho. E por mais que seja pouco, os números do Exynos são melhores do que o Dimensity. É cerca de 5% no AnTuTu e 10% no multicore do Geekbench 5. O 1380 da Samsung também se sai melhor no 3D Mark, mostrando que o Galaxy pode se sair melhor também nos jogos. Um dos motivos para o A54 ir melhor nesses benchmarks é o controle de temperatura mais eficiente, que o Redmi não consegue ir tão bem. Ele esquentou bastante durante downloads de jogos e até mesmo durante a gravação em 4K. Geralmente as empresas elas não revelam a construção interna e o dissipador de calor dos seus intermediários, mas no uso do dia a dia a Samsung conseguiu levar melhor. É comum ver usuários reclamando de smartphones com Exynos, e olha, nesse último ano a Samsung tem focado bastante no uso dos chips da Qualcomm nos topos de linha, mas esses intermediários conseguiram sair bem melhor com esses modelos de processador da própria sul-coreana. A MediaTek também já sofreu de processadores quentes durante muito tempo e melhorou a partir da linha Dimensity, porém ela não conseguiu superar a eficiência do Exynos 1380. Para tarefas do dia a dia, tanto o Redmi Note 12 Pro como o A54 conseguem ir bem e ter performance bastante fluida, mas existe diferença na execução dos jogos. Eu pude perceber isso com Genshin Impact e Call of Duty. O nível gráfico sugerido é sempre menor no telefone da Redmi, mas ele aguenta se igualar ao A54. Isso exige um pouco mais do smartphone e faz com que ele fique mais quente e rápido, e mantenha-se assim durante toda a jogatina. Em Wild Rift e Mario Kart eu não notei esse comportamento, então assim, pode ser que daqui a um tempo o Redmi não envelheça tão bem quanto o A54. Inclusive, foi durante os testes para comparativo que descobrimos que o LoLzinho agora roda em 120 Hz nos intermediários, mas não está rodando nos topos de linha ainda. Então, esses dois modelos receberam a atualização. E como eu disse antes, o desempenho do SoC do Galaxy e da Redmi não reflete só no uso do smartphone para jogos ou redes sociais, mas também no consumo de bateria. E antes de eu falar disso, eu só quero avisar para vocês se inscreverem por aqui. Se está gostando dessa análise, clica aqui embaixo, ativa o sininho e deixa eu falar agora o quanto cada um deles consome. O A54, ele utiliza um pouco mais de energia nos jogos, pois ele é mais potente, mas vai melhor no uso do YouTube, no Chrome e na gravação 4K. O Redmi Note 12 Pro conseguiu consumir menos durante os jogos, mas sempre manteve a qualidade gráfica inferior. No fim do dia, os dois vão chegar com uma bateria entre 20% e 25%, mas o Redmi leva uma vantagem clara por ter um carregador potente na caixa de 67 watts. O A54 até tem compatibilidade com os modelos de 25 watts da Samsung, mas traz na sua caixa apenas 15. Por conta disso, o ponto de uso da bateria vai ser um pouco diferente. Para ter um pouco mais de detalhe em velocidade de carregamento e o quanto cada um deles gastou em cada um desses pontos, tem links aqui na descrição para o review completo de cada um. Mas bora pro próximo tópico, porque esse daqui pode ser um pouco mais polêmico. Fotografia sempre foi um desafio para a MIUI e a Samsung tem nadado de braçada na frente dos concorrentes intermediários. O A54 vem com um conjunto bem interessante. Ele tem um sensor de 50 megapixels na lente principal com estabilização ótica realmente boa, 12 megapixels para ultra-wide e uma 5 na macro. Isso poderia até ter evoluído para uma zoom, mas a Sony tem insistido com a macro para economizar um pouco mais. O Redmi traz a mesma resolução na lente principal, mas com a abertura do sensor em f1.9, enquanto o da Samsung é f1.8, então é maior, pega mais luz. A ultra-wide tem 8 megapixels e a macro tem 2. Eles são muito parecidos aqui nesse quesito, mas a Samsung tem alguns dados que são melhores e que não aparecem tanto. É o que eu falei, a abertura é maior, então ele capta imagens em modo noturno com melhor qualidade e faz
faz isso também por conta da estabilização ótica, que também funciona em vídeo. Então, para gravar, tanto na câmera traseira como a frontal, o Samsung é muito mais equilibrado. Quando a gente fala da câmera frontal, daí as coisas ficam bem feias para a Redmi. Mesmo com um sensor de 16 megapixels, que deveria ser bom, ele conta com uma abertura muito pequena, de f2.5, que é mais fechada e não permite muita entrada de luz. Já a Samsung trabalha com uma lente de 32 megapixels, com quad pixel e abertura f2.2. Além disso, ela consegue gravar em 4K com essa frontal e ali é um bom pós-processamento junto com o hardware. Então assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá aqui o comparativo entre os dois. No geral, eu gostei até dos resultados da Redmi. As cores são até mais naturais, ele tem uma precisão maior de foco e eu não percebi nada estourado. O controle até do HDR do Redmi e balanço de branco me agradou mais. Só que quando a gente pega o Samsung e bota num contexto geral, é um conjunto de câmeras muito mais equilibrado, que funciona tanto na traseira quanto na frontal, tanto foto quanto vídeo. A única vantagem clara também para a Samsung são nas fotos com a lente ultra-wide, afinal ele tem mais resolução e capta mais luz. Nesse cenário, eles continuam competindo aí pela sua atenção. Só que tem um ponto, a gente está falando aqui de um Galaxy A54 que já caiu para perto dos 1.700, mesmo com nota fiscal e assistência técnica, enquanto que o Redmi Note 12 Pro foi lançado por aqui por um preço muito similar, ali perto dos 3.000 e poucos reais, com o Galaxy A54, mas não está caindo de preço de forma oficial. A única forma de encontrar ele por R$ 1.700 é através do mercado cinza, é através das opções que nós temos em lojas de importadoras. E daí você vai perder essa opção de conseguir ter a assistência técnica dele, de ter qualquer suporte da empresa que está fazendo esse trabalho de trazer ele para cá. Com isso, eu acho que o A54 faz bastante sentido para a maioria das pessoas, enquanto aqueles que querem importar podem acabar pegando direto lá nos sites chineses e conseguindo economizar um pouco mais. Quanto que você acha então que precisaria economizar? Pelo menos uns 300 reais, 200, 300 é uma opção legal para você conseguir economizar. Então, se tiver por 1.700 o Galaxy A54, eu acho que pelo menos uns 1.400 é o que você deveria pagar pelo Redmi Note 12 Pro por conta de todos os riscos associados. Mas agora me digam vocês, o que vocês acham? Qual que ganha nesse comparativo e qual preço vocês dariam ou comprariam cada um desses modelos? Deixa aqui nos comentários e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos. Até mais. Tchau, tchau.